Olá pessoal, boa tarde. Eu sou a Fer Mendes, eu estou aqui com a Gabi Prado e com a Isa Carvalho. Nós somos da Empresa Humana e hoje nós temos uma convidada especial que é a Cassandra Vieira. Ela é especialista em finanças e ela veio conversar hoje um pouquinho com a gente sobre educação financeira. Olá meninas, boa tarde. Boa tarde, Cassandra. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Então, para a gente entender um pouquinho o que é educação financeira. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, obrigada pelo convite, muito bacana estar junto com vocês aqui. E falar um pouquinho sobre educação financeira, nada mais é do que colocar a proposta de assimilar conhecimento. Então, para a gente ter mais um pouquinho de exemplo, o que seria isso, O que é educação financeira? Todos nós nascemos, e a gente nasce sem muito conhecimento, a gente aprende, durante a vida, E com isso, qual que é a importância, dessa educação? É porque hoje nós não temos, Então, assim, a gente nasce sem conhecimento e a gente vai adquirindo. Por isso, a importância de também incluir, nesse momento de educação, a educação financeira, que faz parte, na verdade, ela é um dos pilares mais importantes da vida do ser humano, mas atualmente a gente não conversa muito sobre isso, Isso, quando eu falo atualmente, é desde a infância, a gente não fala muito sobre isso, mas quando você coloca que é uma educação necessária para a vida inteira, Se a gente pensar a longo prazo, por toda a nossa vida, a gente passa pelo tema de finanças, e não de finanças do lado empresarial, mas de finanças pessoais, Então, a gente pode colocar aqui o quê? Que a educação financeira é importante porque faz com que o indivíduo pense a longo prazo dentro de um processo de evolução, Então, por isso que é importante despertar em cada indivíduo esse processo de querer conhecer um pouco mais, E essa é a proposta de educação financeira. Muito interessante, Cassandra, eu li um pouco, sobre o assunto, até para a gente fazer esse bate-papo com você, e eu vi que a educação financeira, muitas vezes a gente pensa que é aquela pessoa que só economiza, que só pensa no futuro, que só tem esse planejamento, e não é bem isso, É educação de uma maneira geral. Então, qual que é a importância, você já falou um pouco, resumidamente pra gente, mas o conceito, Qual que é a importância da gente ter essa introdução a essa educação financeira, tanto nas famílias, quanto nas escolas? Agregar nesse conhecimento de educação financeira, não aquele lado pejorativo, Bom, eu vou aprender educação financeira e vou me tornar uma pessoa pão dura, Ou vou ser o cara que não vou participar mais de nada porque eu preciso poupar. E não é isso, Você tem que viver a sua vida de forma natural, bacana, aproveitar todos os momentos, mas de forma equilibrada. E esse é o ponto, Você não precisa gastar tudo hoje. Você pode gastar uma parte hoje, mas pensar no amanhã. Essa é a proposta, para a educação financeira. E como que a gente coloca isso, A gente coloca isso, tem várias fases, mas se a gente pudesse eleger, primeiro seria uma alfabetização, que é igual como a gente aprende tudo, Então, primeiro a gente precisa conhecer números, dinheiro, moeda, como funciona, como que é a matemática, simples assim. Cassandra, você estava falando disso, da questão da gente saber se organizar, no dinheiro, o quanto disso significa pra gente, o que o dinheiro significa. E eu queria fazer uma pergunta para mim como mãe, Tenho 2 crianças e a gente tem a Isabela e você também, Acho que essa é uma grande preocupação, porque a gente acaba estando inseridos em um momento em que a gente vê muito essa discussão de querer transformar a relação de uma maneira financeira, Comprar muito, dar muito, e como é que a gente desperta nessas crianças o real valor do dinheiro, Então eu sempre vejo essas discussões e a gente ainda vê muito pouco esse conceito inserido dentro das escolas, Ou nas que tem, não é de grande acesso. E eu queria saber se existe alguma forma, alguma dica que a gente às vezes, mesmo caseiramente, possa ir inserindo esses conceitos realmente desde pequeno, para que a criança entenda o real valor do dinheiro, o que ele representa de fato. Essa é uma ótima pergunta.
Porque, assim, tem muitas coisas que a gente pode fazer para as crianças, né? E, assim, hoje, o sistema educacional, né, já existe algumas escolas que já trabalham com isso, né? É muito ainda tímido o trabalho, mas já existe, e isso é muito bacana, né? Então, a gente vê crianças ali de 7 anos com um projetinho de 1 ano, né? Então, é muito legal, que vai despertando na criança, né, esse lado assim, bom, se eu poupar minha moedinha que eu estou ganhando aqui toda semana, no final de um período eu realizo um sonho, né? Então, é inserido para a criança essa noção, né, do poupar. Então, eu tenho uma moedinha, então eu vou comprar. O cofrinho, exatamente. Então, assim, eu vou poupar essa moedinha e no final do período. Aí você vai dando para a criança conceitos de tempo, né? Então, assim, o que eu posso poupar e conseguir um sonho de médio, longo prazo. Por isso que a forma que a gente tem de aprendizado, e principalmente para as crianças, é no modelo, é no exemplo. Então, se eu faço, naturalmente meu filho vai fazer. Quem me vê fazendo vai repetir. É assim que a gente fomenta o tema de finanças para a criança. E de uma maneira lúdica para eles também, né, Cassandra? Porque acho que essa é uma preocupação. Não pode ser uma coisa muito técnica, né, nem matemática, mas tem que ser uma coisa que eles sintam prazer em entender também, né, em ser parte desse aprendizado. Isso, eu até ia perguntar, Gabi, nesse sentido, porque eu lembro quando eu era criança, uma das ferramentas que os pais usavam também era a questão da mesada. Porque a mesada, querendo ou não, era uma forma que a gente tinha de gerenciar um dinheiro, que era pouquinho, mas durante todo o mês. Então, eu ia te perguntar se isso ainda é usado, isso é uma ferramenta de gerenciamento de dinheiro para as crianças também aprender essa gestão e que acaba, né? Então, se ela não guardar até o final do mês, até ela ganhar a próxima mesada, eu tinha isso, então eu acho que de repente é uma ferramenta. Claro. E, assim, isso é um incentivo, né? Você tem uma mesada, né? E você tem um incentivo de guardar aquele dinheiro, ele tem que durar, e quanto tempo ele tem que durar. E assim, o que eu colocaria é, essa mesada, ela deveria retornar de algum trabalho. Então, se eu faço, né? Se eu tenho um filho, e ele pode me ajudar, exatamente, né? Então, colocar o ponto também do trabalho, porque o dinheiro, ele não vem, assim, de mágica, ele não cai do céu. A gente vê que no Brasil, né, que se as escolas públicas, principalmente, o Ministério da Educação ainda não tem isso como uma grade curricular, né? E acho que é um trabalho de formiguinha para ir fomentando essas discussões, por isso até esse convite a você, para a gente trazer isso devido à importância para uma futura geração, né? Porque as crianças são o nosso futuro, é a base da nossa economia e são eles que vão movimentar o mercado de trabalho com uma consciência financeira diferente da geração que temos hoje, né? E eu acho super válido ter essas conversas, porque nós não aprendemos isso, então a gente também tem dificuldade para ensinar. Então, como a gente também não aprendeu, a gente aprende agora, né? Na vida mesmo, que você ganha o seu dinheiro, não dá pra pagar a conta, tem que apertar daqui, tem que apertar de lá, mas a gente também não viveu o conceito disso. Então, ter a oportunidade hoje de ter pessoas, né, que conhecem e que podem ajudar esse desenvolvimento, nos ajuda também, até como pais, a poder ensiná-los de uma maneira mais efetiva. Porque até então a gente também não aprendeu muito isso, a gente aprendeu na raça mesmo, né? Às vezes vendo os nossos pais, depois que a gente cresceu, né? E resolveu que queria ficar adulto, aí a gente viu que é duro. Então é extremamente válido essa discussão, essa conversa, esse bate-papo, porque também ensina a gente a ensinar, né? De uma maneira mais adequada e assertiva. Nossa, é extremamente importante esse assunto. E Cassandra, só uma última pergunta para a gente encerrar. Qual seria uma ferramenta que as famílias poderiam usar de forma fácil para poder controlar as finanças? Aí jamais não pensando só nas crianças, mas no contexto familiar. O que eles podem usar como ferramenta? Então, a gente tem vários tipos de controle, né? O primeiro passo, na verdade, é você se autoconhecer. Então, assim, a primeira ferramenta que eu indico para estabelecer um planejamento dentro do ambiente familiar, seja o planejamento pessoal, é estabelecer o autoconhecimento. Então, primeiro eu preciso me conhecer,
saber quais são as minhas fraquezas, fortalezas, aquilo que me enche os olhos, né? Para quê? Para que eu saiba, né, qual o caminho eu devo trilhar. Agora, ferramentas de controle, nós temos, assim, inúmeras, né? Então, assim, eu coloco, né, sempre que eu falo, assim, gente, pode ser um caderninho de anotação. Sabe aquele caderninho que você vai falando, nossa, ó, gastei isso, gastei aquilo. Existem hoje, assim, muitos apps que você pode baixar no celular, e aí ele vai te ajudando. Você, ali ao vivo, você fez uma compra, você já vai lá e alimenta. Tem gente que não gosta, né? Eu, particularmente, eu prefiro o Excel, né? Eu gosto do Excel, porque daí eu faço o gráfico, eu sei onde que eu estou gastando, né? Mas, assim, tem inúmeras. Mas o que é importante disso tudo? É você ter controle. Então, assim, eleja um dia por mês, um dia por semana, dependendo do seu orçamento, dependendo do seu cenário atual, né? E faça o seu controle, faça o seu orçamento, né? Veja para onde está indo o seu dinheiro, né? Se ali você tem condições de fazer uma diminuição, se você pode pegar aquela parcela e colocar em outro lugar, né? Mas eu acho que é isso que é importante. Parar, se organizar. Ah, mas eu nunca fiz isso, eu não consigo. Tem tabelas de Excel que a gente pode disponibilizar, né? Lá no meu Instagram eu deixo lá várias dicas, né? Deixo também, entrego planilhas prontas, que é só alimentar, e dali você consegue ter norte, tá? Isso tudo que eu tô falando é de graça, não tem custo nenhum. É para quê? É para realmente fomentar essa vontade de controle, né? Por quê? Porque controlando, né? Tudo é um ciclo. Controlando isso, eu consigo chegar no meu objetivo. Qual é o seu objetivo? Né? Então, assim, cada um tem o seu. Então, assim, para mim, não existe uma fórmula mágica que o pessoal fala assim, não, vamos correr atrás do nosso primeiro 1 milhão. Para você chegar no seu primeiro 1 milhão, você tem que passar pelos seus R$10, pelos seus 10 mil, 50 mil, né? E como é que você chega nesse valor? Se você não começar a poupar, não começar a olhar seu orçamento de forma diferente hoje, né? Então, assim, mesmo as pessoas que já têm mais de 50, 60, né, eu sempre procuro falar, ok, você já viveu a sua parte mais produtiva, então agora vamos colocar o pezinho no chão? Vamos fazer daqui para frente o que eu tenho, né? Porque o passado a gente não pode mudar, mas daqui para frente eu posso fazer toda a diferença. E a educação financeira, ela é isso, gente. Ela é um divisor de águas na vida das pessoas. Então, quem consegue atingir esses objetivos, eu garanto isso, porque é o que eu tenho visto acontecer, né? As pessoas endividadas conseguem sim sair desse momento de dívida e prosperar, né? Então, assim, tudo isso a gente só vai conseguir atingir na educação financeira. Eu vi uma frase bem interessante também, Cassandra, nesses estudos, né, para falar com você, que educação financeira é qualidade de vida. Porque a pessoa com saúde financeira, ela pensa a longo prazo e ela poupa várias preocupações. E isso Exatamente. E eu gostei também que acho que como uma boa psicóloga com o espírito, tudo passa pelo autoconhecimento, né? E isso é crítico, é pra tudo na vida. Então, assim, até pra você saber administrar suas finanças, você precisa se conhecer, né? Porque você precisa estabelecer suas metas, ver o que realmente é importante pra você, quais são suas necessidades, quais são seus prazeres, quais são seus desejos. Então, eu acho que não podia deixar passar essa parte. Mas, Cassandra, super interessante. Muito obrigada. Muito obrigada, Cassandra. Imagina, tô à disposição. Muito bom mesmo. Obrigada, Cassandra. Acho que é um tema super relevante para o momento, né? A gente está vivendo um momento de crise, então é um tema realmente que a gente precisa olhar com muito carinho. Então, eu queria mais uma vez agradecer a sua participação aqui na Empresa Humana com a gente no nosso canal. E você aí de casa, se você gostou desse vídeo, dê um like, ative as notificações, siga a gente no YouTube. E muito obrigada, deixe seus comentários também. A gente vai disponibilizar também o Instagram da Cassandra, se vocês tiverem qualquer dúvida. Muito obrigada mais uma vez e boa tarde a todos. Obrigada, gente. Tchau, boa tarde.